noite, Mark, do canal Lycantube. Eu me chamo Eulália Vieira de Bezerra. Tenho 73 anos e moro na cidade de Vitória, no Espírito Santo, desde 1971. Mas o meu nascimento se deu em Carnaúbeira da Penha, no interior de Pernambuco, que naquele tempo pertencia ao município de Floresta. Acompanho o seu canal e gosto muito dos seus contos sobre essa criatura que sempre me fez sentir medo nas noites de quaresma e de lua cheia. Muito também por causa das histórias contadas pelo meu avô, o senhor Dermerval de Bezerra. Meu avô Dermerval era dono de um grande sítio que ficava distante de Carnaúbeira da Penha, que naquele tempo era uma povoação pouco desenvolvida. As terras do sítio ele comprou com um dinheiro que juntou com muito esforço durante uma vida de trabalho duro. Ele era um velho mercador, que naquele tempo as pessoas chamavam de mascate, que andava no lombo de um cavalo pelo sertão pernambucano, paraibano e cearense, numa época que quase não existiam estradas e caminhão. E vendia seus rolos de fumo, suas panelas e outras mercadorias. A família era grande, incluía meus pais, meus irmãos, tios e tias, primos e primas, sobrinhos e sobrinhas. Todos moravam nesse sítio, e até os que já eram casados preferiam continuar ali e não morar em Carnaúbeira. Todos ali tiravam o sustento das roças de mandioca, que fornecia a farinha, da cana, que virava rapadura, e do feijão de corda e alguma criação que nos dava o leite. Parte dessa produção era vendida na feira do vilarejo. Era uma vida de muito trabalho, sem luxos, mas graças a Deus nunca passamos fome, mesmo nos tempos de estiagem. E no meio de tudo isso, sempre a liderança e sabedoria de meu avô Dermerval, ao lado de minha avó Dona Iracema. Cabra macho de muitas andanças, como seus conterrâneos chamavam. Meu avô Dermerval conheceu muita gente pelo sertão e ouviu deles muitas de suas histórias. Histórias que passavam pelos coronéis e cangaceiros, até chegar a gente simples do sertão, com os seus mitos e lendas. E eram essas histórias que meu avô, nas reuniões de família, durante as tardes quentes de domingo, deitado na rede, embaixo da sombra de um grande cajueiro, contava aos netos que, sentados em bancos, ou mesmo no chão, ouviam com atenção as histórias. Das histórias que ele contava, a que mais me impressionava era essa que envio para o seu canal. Mesmo eu tendo mudado aqui para Vitória, nunca deixei de visitar meu avô Dermerval e meus parentes em Carnaúbeira da Penha. Sempre que possível, nas férias de meu esposo, a gente ia para o sítio e ficávamos por lá uns 15 dias. Esse contato com meu avô permaneceu até o dia que ele faleceu em 1995, aos 96 anos. Esse caso que estou enviando para você, eu pedi para meu avô me narrar uns anos antes dele falecer. Enquanto ele contava, eu anotava tudo num caderno. Ele contava com tantos detalhes
que parecia que tinha vivido pessoalmente a história. Como forma de expressar homenagem ao meu falecido avô Demerval, que por tantas e tantas vezes eu pedia para ele contar essa mesma história durante minha mocidade, lá em Carnaúbeira da Penha, é que resolvi enviar para você, porque também sou fã do seu canal. Vou tentar contar do jeito que ele me contava e espero que gostem de ouvir. Foi lá pelo ano de 28, lá pelas bandas da Serra do Boqueirão, quando ouvi da boca de alguns da minha freguesia a tragédia que se deu. Nas palavras daquela gente, foi somente por insistência que o coronel Aristão cruzou o batente da casa do vaqueiro Pedro Afonso. Fosse pela vontade do vaqueiro, o coronel teria dado meia volta e sumido do mundo. Mas por aquelas bandas, sua vontade era a lei. Ele era o Todo-Poderoso e Pedro tinha que respeitar. O coronel Aristão havia mandado os 3 cabras que o acompanhavam e lhe davam proteção, como era de praxe, que aguardasse do lado de fora enquanto assuntava com Pedro Afonso dentro da sua humilde casa. O coronel não estava nadinha satisfeito com o rumo que a conversa tomava com o vaqueiro. Com todo respeito que tem pelo coronel, mas eu não mexo mais com isso. Então vai voltar a mexer, Pedro Afonso? Disse o coronel com certa indiferença. Logo em seguida, prosseguiu em um tom mais ameaçador. Queira ou não queira, tem mulher, 4 filhos e essa casa, esse pedaço de chão em que mora me pertence. Coronel, o senhor reconsidere, por favor, qualquer coisa, menos... O vaqueiro tentava suplicar ante a insistência do coronel. Mas ele ficou colérico e esbravejou com o pobre vaqueiro. Menos um cacete! Você sabe como pegar um lobisomem e me recusa isso? Logo a mim, seu patrão? Coronel, inventaram essa história. Escute aqui, seu bosta. Não faz muito tempo que o Bastos viu você, sozinho, acabar com o infeliz do Gersino. Pensa que eu não sei? Ele me contou tudinho a troco de uma garrafa de pinga. Ele testemunhou aquela luta, viu os tiros que você deu na besta em que Gersino havia se transformado. Coitado do Pedro. Sem saber o que falar, cabisbaixo, ele somente murmurou. Por favor, coronel. O coronel Aristão se levantou, indicando que estava indo embora ao mesmo tempo que deixava o ultimato. A desgraça continua por essas terras, e você vai acabar com ela. Do contrário, pode sumir de vez. E tem que ser na próxima sexta-feira. Vai ter lua cheia. E já do lado de fora, ladeado pelos seus capangas, o coronel, olhando para o vaqueiro, ainda continuou. Eu volto. Já até mandei fazer uma meia dúzia daquelas balas de prata. O coronel Aristão já havia decidido e foi embora. Olga, a mulher de Pedro Afonso, olhava sem entender nada. Mas que diferença fazia? Ela já estava conformada com aquela vida miserável que levava junto ao marido e aos filhos.
Mas é assim que Deus quer. Tem gente em condição pior. Pensava Olga, movida pela resignação. Afinal, o que era toda aquela conversa sobre lobisomem? Qual exatamente a relação de Pedro Afonso e seu dilema com o coronel Aristão? Para se entender todo aquele mistério, é necessário recuar um pouco no tempo, uns 2 anos antes. Pedro Afonso, assim contava meu avô Demerval, como todo cabra do sertão que vivia lá nas bandas da Serra do Boqueirão, tinha que conseguir se equilibrar entre a luta pela sobrevivência, os rigores do clima, as hostilidades dos poderosos, como o coronel Aristão. Ali, quando não era a longa estiagem, quando não era a prepotência do coronel Aristão, era aquela besta que trazia o inferno por onde passava. Ninguém estava livre daquele demônio, nem o gado do coronel. Ele até organizou um grupo para caçar a besta, mas tudo acabou em tragédia. Quando confrontaram a besta assassina, mesmo bem armados, mesmo atirando e acertando a queima-roupa, a besta não vacilou e atacou o grupo. Foi um massacre. Todos os caçadores morreram esquartejados. Seus braços e pernas ficaram espalhados pelo chão. Foi naquela situação que Pedro Afonso acabou virando herói para o coronel e para o resto do povo. Lembrava Pedro, desde que era criança, quando seu pai dizia que somente uma faca ou uma bala feita de prata podia matar um lobisomem. Com esse pensamento na cabeça, pegou uma colher de prata, a única coisa de valor que possuía, presente de casamento de sua madrinha, e que guardava como objeto de estimação. Ele derreteu a colher e fez 3 balas. Pediu ajuda a Bastos, outro empregado da fazenda do coronel Aristão, que se encorajou no início, mas quando Pedro lhe disse que somente eles dois iriam caçar a besta, toda aquela coragem inicial murchou. E ele, todo borrado de medo, então se desculpou dizendo que se houvesse mais gente, iria, mas daquele jeito era arriscado demais. E até se lembrou dos caçadores mortos anteriormente. Pedro teve que se conformar com a negativa do Bastos, mas lhe pediu que aquele segredo ficasse apenas entre os dois, porque não queria chamar atenção e evitar burburinho que só atrapalharia. Pedro não buscava prestígio, dinheiro, nem glórias. Não se achava o cabra mais valente do sertão. Apenas era um humilde vaqueiro, um homem simples, preocupado com a segurança de sua família, que de uma hora para outra poderia ser atacada pela besta. Ao contrário da família do coronel Aristão, que podia contar com a vigilância e proteção de seus cabras todas as noites. Durante semanas, aguardou a chegada da lua cheia. Quando veio, ele saiu para a caçada. Pedro não tinha se dado conta, mas o Bastos o seguia a uma distância segura para que não fosse avistado pelo vaqueiro. Arrependimento? Talvez. Mas essa era uma dúvida que ninguém podia explicar. E lá estava, o lobisomem,
Pedro conseguiu encontrá-lo, finalmente. Mas ele não esperava que a besta fosse tão rápida e acabou sendo derrubado do cavalo, deixando sua espingarda carregada com as balas de prata cair. O vaqueiro tentava desesperadamente, numa luta corporal, resistir à fúria assassina e à sede de sangue do bicho. A besta tinha uma força sobrenatural. Pedro achou que fosse o seu fim, mas ocorreu que, nesse momento, ele se lembrou da peixeira que sempre carregava na cintura e, reunindo suas últimas forças, cravou-lhe no pescoço, conseguindo afastar o lobisomem e ganhar tempo para recuperar sua espingarda. Toda a luta era presenciada por Bastos, escondido no alto de um morro. Só olhava, não tinha coragem. Se borrava todo de medo, e assim o covarde continuou, sem prestar qualquer socorro ao vaqueiro. Refeita do golpe da peixeira, a besta voltou-se mais uma vez para atacar Pedro. Mas dessa vez o vaqueiro segurava a espingarda, e antes que a besta demoníaca lhe desse o bote mortal, ele não vacilou. Atirou e descarregou todas as balas de prata. Prata, a única coisa que podia matar um lobisomem. Quando o lobisomem tomou a forma de gente, descobriu-se quem era. Gersino, um empregado que trabalhava na lavoura de algodão. No dia seguinte, avisaram o coronel, e ele foi até a estrada do pasto averiguar. Ao ver o corpo do infeliz Gersino, ele disse secamente: "Agora vai uivar no inferno." O coronel quis saber quem seria o autor daquela proeza. Procurou aqui, ali, mas sem sucesso. Entre o povo da fazenda havia uma gratidão silenciosa, mas ninguém sabia de nada ainda. O coronel continuou sem saber. Até o dia em que o Bastos lhe procurou e revelou em troca de uma garrafa de pinga. De um jeito ou de outro, Pedro, mesmo que a maioria não soubesse de seu feito heróico, era reverenciado pelo povo humilde das bandas da Serra do Boqueirão. Mas desde esse dia, a vida de Pedro Afonso mudou. E depois de mais de um ano, o pesadelo voltara outra vez. O coronel Aristão exigia. Não havia meio termo. Era isso ou sumir dali de vez. E Pedro tinha que obedecer ao coronel, não por ele, mas pela sua esposa, Olga, e os seus filhos. Ele sabia o que era passar fome, sede e humilhação, mas não queria que eles passassem por aquilo também, pelo menos enquanto ele vivesse. E esse era o seu fardo, sua sina. Os dias vieram com ligeireza, e logo veio a sexta-feira de lua cheia. O coronel Aristão instruía seus cabras nos preparativos para a caçada. "Vai precisar da gente, coronel?" "Não. Fique na fazenda. Se espalhe pelas redondezas." E continuou o coronel: "Fiquem de olho principalmente no gado. Não quero perder mais cabeças. O ferreiro já entregou as balas?" "Sim. Estão aqui, coronel. Todas de prata, como o senhor encomendou." "Muito bem." O coronel conferia satisfeito. Então, a senhora, a esposa do coronel,
Beatriz, veio ter com ele. Aristão. O que é, mulher? Saí à noite para essa caçada só com um vaqueiro? E se for uma onça? Leve os cachorros. Vou caçar um lobisomem e não onça, mulher. Mas Aristão, insistiu sua esposa. Mas o coronel, acostumado só a fazer as coisas de seu jeito, deu de ombros aos conselhos da esposa e disse: Cuide de nosso filho e chega de conversa. Santino, Oswaldo, Lindolfo, vigiem a casa. Então, o coronel, acompanhado por outro de seus cabras, se puseram a caminho de uma estrada. Tá uma noite de lua bonita, coronel. Sim, ótima para caçar lobisomem. Quem será o bicho dessa vez, coronel? Lauro, acho eu. Faz um bom tempo que sumiu da fazenda. Lá está o Pedro Afonso. Diabo, pode voltar daqui. Boa caçada, coronel. Já preparou a isca, Pedro? Sim, coronel. Tá no lugar onde ele costuma passar. Pedro amarrara a uma cerca próxima a um pé de umbuzeiro uma reis que ia servir para atrair a besta, e assim o coronel matá-la com as balas de prata de seu revólver. Aqui está a arma. Já está carregada com as balas de prata. Onde vai ser a tocaia? Pode ser aqui mesmo. Mas antes vou dar uma rodeada naquele morro. Vi pegadas do bicho por lá. Tá, mas não demore. O coronel, então, aguardou na estrada deserta. O silêncio era total. Sequer se ouvia o pio de um caburé. A noite estava quente e sufocante. O coronel retirou o chapéu que já lhe pesava na cabeça. A tensão fazia o suor escorrer pelo seu rosto. O coronel era um homem duro, mas ele sabia o que estava aguardando. Era uma agonia que se arrastava. De repente, o coronel ouviu um ruído e, no mesmo instante, engatilhou o revólver por instinto. Ele então falou: É você, Pedro? Sim, coronel. O tempo continuou passando devagar, mas no instante que se seguiu, a reis que estava presa perto do umbuzeiro começou a mugir tensa, como pressentindo a presença do lobisomem. A reis está inquieta, deve ser ele, disse o coronel. E Pedro nada respondeu. Continuou mudo. Estava parado e apenas olhava para a lua. Ao mesmo tempo, sem saber direito como agir e incomodado com o estranho comportamento de Pedro, o coronel falou aos berros: O que vamos fazer? Fala, homem! Mas aquela era a hora da verdade. Aquela lua, o clarão e algo dentro do vaqueiro começava a transformá-lo na pior das bestas. Foi aí então que o coronel se deu conta de toda a verdade. A verdade que ele tinha ignorado por tanto tempo.
Diabos, então é você? Pedro Afonso, agora transformado numa sanguinária besta, respondeu-lhe com uma voz grave, misturada com rugido, que fez gelar o sangue do coronel Aristão. Sim, o Gestino me feriu naquela luta. Peguei o mal com ele. O coronel atirou na besta, mas para seu espanto... Epa! As balas não te mataram! Você... O coronel descobriu, para sua surpresa, que, de algum jeito, Pedro tinha sido rápido e também esperto, e desse jeito trocado todas as balas da sua arma. A besta deu-lhe o bote de forma rápida, antes mesmo que esboçasse qualquer reação, cravando-lhe as imensas presas no pescoço. Quando amanheceu, os trabalhadores da lavoura encontraram o que sobrou do coronel Aristão. Apenas um corpo disforme, sem vida. Na fazenda, todo mundo acreditou que o coronel errara os tiros ao enfrentar o lobisomem. Alguns meses depois desse acontecimento, o infeliz Pedro Afonso sumiu, abandonando sua esposa Alga e seus 4 filhos. Meu avô Dermeval dizia que alguns boatos falavam que ele havia se juntado a um grupo de cangaceiros lá pelas bandas do Curral das Velhas. Outros falavam que ele havia ido para o Acre e se estabelecido como seringueiro. Mas ninguém sabia de fato o seu paradeiro ou por quanto tempo ele viveu. A única certeza é que, enquanto viveu, teve de carregar sua trágica sina. Também nessa história tem um outro detalhe curioso e macabro que meu avô chamava a atenção. Na manhã seguinte, o Bastos, aquele cabra que havia recusado ajuda a Pedro e contado ao coronel o seu segredo, foi encontrado morto, vítima da besta nas mesmas condições que o coronel Aristão havia sofrido. Ao que tudo indica, uma vingança do próprio Pedro Afonso pela sua indiscrição. Mark, aqui termina o relato que meu avô Dermeval me contou por tantas vezes na minha infância em Carnaúbeira da Penha. Espero que você e os ouvintes que acompanham o seu canal, Mark, tenham gostado. Obrigada e fique com as bênçãos de Deus e do Padim Cisso. Bom, esse foi o relato da dona Eulália Vieira, lá de Vitória, no Espírito Santo. Grato a todos do canal Laicantoube. Até a próxima.